Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma live. Live de hoje extremamente importante sobre execuções fiscais. Estamos no aquecimento para a nossa Masterclass e eu espero vocês. Essa Masterclass está muito importante. Vou trabalhar com vocês com algumas teses do nosso direito tributário. Vou trazer também aqui algumas questões para quem quer advogar para os municípios. Gente, durante a Masterclass também vamos explicar como vai ser o nosso curso Tributarista Referência. É um curso totalmente diferente do que a gente tem hoje no mercado, um curso novo. Eu e minha equipe passamos meses realmente elaborando aqui, pensando no que realmente poderia contribuir para vocês. E até que a gente chegou num formato que a gente entende que tá perfeito. Eu gostaria muito de ter feito esse curso lá quando eu iniciei. Eu vou dizer, não só quando eu iniciei, não. Mas um curso bem interessante, que vai trazer realmente o dia a dia de um tributarista. Vai ajudar muito mesmo para quem quer advogar nessa área tão bacana que é o direito tributário. É um curso diferente que eu vou trazer tudo que eu aprendi nos meus 20 anos de experiência na advocacia tributária. Então vamos lá falar um pouquinho sobre a execução fiscal. E primeiro o que é, né? A execução fiscal. A execução fiscal é a ação de cobrança do fisco para com o contribuinte. Então, primeiramente, nós temos a constituição do crédito tributário pela autoridade administrativa. Ele vai constituir, e como a gente vai estudar também bastante no nosso curso Tributarista Referência, a questão do prazo que se tem para constituir um crédito tributário. Pode parecer que não, mas muitas vezes a autoridade administrativa ela perde simplesmente o prazo para constituir o crédito. E aí, é claro, né, se você já fez um cursinho de direito tributário numa segunda fase, por exemplo, a gente explica muito como que conta esse prazo. Mas no nosso curso Tributarista Referência, a gente acaba trazendo a prática realmente, como é no processo, nos autos. E é tão engraçado que, assim, até esses dias a gente teve uma economia para um cliente que ultrapassou R$1 milhão porque já tinha ocorrido a decadência. O contador não sabia. E quando a gente bateu os olhos, a gente fez os cálculos e realmente já tinha ocorrido a decadência. Nós vencemos essa demanda, óbvio, né? Porque você já tinha decadência. Mas a gente ingressou na esfera judicial porque a autoridade administrativa estava cobrando, lançou e queria de todo jeito, né? Esse valor. E assim, o quanto é importante você verificar essa situação. Esse caso, exatamente, Amanda, por isso que um advogado é tão importante. E o mais interessante foi que nessa situação, e eu repito, né, isso não é culpa do contador, cada um exerce a sua função. Mas nessa situação, o que tinha acontecido? Em razão de ter o contribuinte recebido uma notificação da autoridade administrativa, porque as declarações não estavam corretas, ele foi fazer as declarações. E quando ele fez as declarações, abriu o crédito. Lembram-se da súmula 436 do STJ? Bom, eu falo lembram-se, né? Porque eu tô tão acostumada a falar com pessoas que já trabalham ou que assistem às minhas aulas, mas eu vou contar para vocês aqui. Nós temos uma súmula que é a 436 do STJ, que diz o seguinte: quando o contribuinte declara que deve o tributo, ele constitui o crédito tributário. Gente,
olha só, eu vou repetir. Quando o contribuinte declara que deve um tributo, ele constitui o crédito tributário. E aí o que acontece? O contador, como recebeu, o contribuinte recebeu essa situação, e até porque senão teria problema para a emissão de notas, ele fez a declaração de forma correta, ele fez o certo, tá? Na verdade, ele fez as declarações, retificou as declarações, apresentou as declarações que estavam faltando, ele agiu corretamente. Só que aí, como ele tinha feito as declarações, o que a autoridade administrativa fez? Com base na súmula 436 do STJ, ela constituiu o crédito e lançou lá no portal, tá, do nosso contribuinte. E aí o contribuinte, ou o contador, chama o cliente para dizer, ó, estava errado mesmo, vocês têm agora que pagar aqui volta de R$1 milhão. Na verdade, deu 978 mil reais, quase 1 milhão, né? E aí, como eu atuo junto com esse contador, eu sou a advogada tributarista dessa empresa, que ele é o contador, eu conversei com ele e falei, ó, aqui houve decadência. E aí a gente foi contar o prazo decadencial. E de fato tinha ocorrido a decadência. Ele até disse para mim assim, Josi, mas o contribuinte declarou que ele deve. Eu falei, não tem problema. Ainda que ele tenha declarado, se já passou o prazo decadencial, não tem mais como constituir esse crédito. Porque a decadência é uma hipótese que extingue o crédito tributário. Então ali a gente derrubou aqueles créditos e gerou economia aí para o nosso cliente de quase R$1 milhão. Nessa situação, não houve execução fiscal proposta, mas o próximo, porque a gente evitou, porque nós nos prevenimos e fizemos o quê? Nós ingressamos com uma ação anulatória, que eu vou trabalhar também no curso Tributarista Referência, para mostrar os momentos adequados, para que a gente evite até uma atuação por parte do fisco ou da fazenda que possa vir a prejudicar ainda mais o nosso cliente. Então nós ingressamos com uma ação anulatória e obtivemos a tutela provisória, foi suspensa a cobrança, então meu cliente ainda conseguia emitir todas as notas, tudo que ele precisava, e juro, em menos de 6 meses foi decidido, porque também a gente ficava em cima, e é isso que eu vou ensinar no Tributarista Referência, essa diferença na atuação, tá? Porque se a gente deixar solto, a gente nunca vai ter um resultado. Pode demorar bastante. Então, o que a gente faz lá no nosso escritório para a gente obter êxito e de forma rápida? Isso tudo eu vou trazer para vocês, esses segredos no nosso curso. Então, em 6 meses, transitou em julgado e realmente gerou economia. E vou dizer mais lá no curso, o que eu trouxe ainda de vantagem para esse cliente, tudo de forma muito bem pensada. Eu vi aqui que entrou a Flavinha, que é coordenadora do nosso núcleo tributário do escritório. Eu imagino que ela já até saiba de qual contribuinte que a gente está falando e que eu consegui ainda trazer. Eu vi alguém me perguntou aqui de recuperação, se vale a pena. Em razão dessa situação que a gente administrou de forma pensada, de cabeça fria, além de gerar essa economia para o contribuinte, que ele não teve que pagar, tá? Quase R$1 milhão de tributo, a gente ainda conseguiu restituir valores que ele tinha pago nos exercícios anteriores a mais. Só que a gente esperou tudo isso para poder pleitear, porque tinha-se um segredo. Se a gente fizesse o pedido antes, a gente correria o risco de ser autuado alguns outros meses que ainda não tinha ocorrido a decadência. Então, a gente esperou ocorrer a decadência para tão somente depois pleitear a restituição. Então, você veja, não é só o fato de você saber o direito tributário, mas é o fato também de você saber advogar em prol daquele contribuinte. Então, a gente trouxe aqui para esse contribuinte, além dele não ter o gasto de quase R$1 milhão, ainda a gente trouxe uma recuperação para ele
na quantia de 1.484.000, esse valor 400 e pouco, eu já não me lembro tanto. Então vejam, tudo isso é saber olhar para uma situação e ver o que eu faço, né? É o caso. Exatamente, Amanda, o que é melhor para o cliente. Enquanto algumas outras pessoas, alguns advogados, vou ser bem sincero, já queriam ingressar com um pedido de restituição. Eu falei, olha só, se você ingressar agora com um pedido de restituição, você não vai restituir nada, nada. Ao contrário, ainda você vai sair devendo para o fisco, tá? Um valor extremamente considerável. Porque o que a gente derrubou foi o que o contador tinha declarado, então que o fisco tinha visto, mas tinham vários outros valores que o fisco ainda não tinha constituído o crédito. E aí eu adotei a estratégia, vamos ficar quieto, porque daqui a pouco, o fisco, como não constituiu até agora, pode ocorrer a decadência. E aí é mais engraçado que eu conversando com o cliente, a gente ficava mês a mês contando ali, ó, esse mês já decaiu, menos tanto para pagar. Sei que chegou agora em 2023, a soma resultou aí realmente num valor extremamente alto, porque o faturamento desse cliente é alto realmente, e ocorreu a decadência. Vejam, a gente não fez nada de errado, ao contrário, a gente trouxe uma técnica aqui, a gente raciocinou, e é isso que eu falo, o advogado tributarista, ele tem que raciocinar. Às vezes não é só olhar para o número, nossa, posso te restituir aqui 1.400.000, vou restituir imediatamente. Espera lá, vamos verificar se há algum tributo que ficou em aberto no passado, porque ao pedirmos a restituição, há o que acontece de compensação de ofício pelo fisco. Ele não vai restituir sem antes verificar se aquele contribuinte deve alguma coisa. Então é esse trabalho que a gente já fez anteriormente. E aí, como eu disse a vocês, a pergunta quantos por cento em cima, professora? É um valor considerável também, né? Mas o que a gente fica feliz aqui é que a gente conseguiu trazer para o nosso contribuinte algo justo. Se já ocorreu a decadência, está extinto o crédito tributário. Só que, infelizmente, o fisco ainda cobra créditos decaídos, créditos prescritos. E aí foi o que eu te falei. Eu dei um primeiro exemplo em que a gente acabou atuando antes da Fazenda propor a execução fiscal, porque o próximo passo seria, aliás, imediatamente ela já inscreveu o nosso contribuinte em dívida ativa, que é o título executivo para ser ajuizada a execução fiscal. E dentro ali de algumas semanas seria proposta essa execução fiscal, mas que a gente acabou até evitando por meio da anulatória e por conseguirmos uma tutela provisória. Mas, ainda que tivesse sido proposta a execução fiscal, caberia a nossa defesa perfeitamente. Eu poderia fazer a defesa até por meio de exceção de pré-executividade, que é uma simples petição que eu não precisaria nem mesmo garantir o juízo, diferentemente dos embargos à execução fiscal, pois como eu já tinha detectado uma decadência, que é uma matéria que poderia ser vista de ofício pelo juiz, então claro que eu poderia defender esse meu cliente via exceção de pré-executividade. Então caberia aqui, meus primeiros honorários foi exceção de por prescrição intercorrente, olha que bacana. Outra coisa também que eu vou ensinar vocês a contarem durante o nosso curso de tributarista referência, porque realmente acontece muito. Então eu posso ter decadência e ser ainda ajuizada a execução fiscal por parte do fisco, posso ter prescrição e ter sido ajuizada a execução fiscal, e ainda posso ter a prescrição intercorrente, quando durante a execução fiscal a Fazenda acaba não fazendo mais nada. Ela tem o despacho de citação do nosso contribuinte, o contribuinte não tem como pagar aquela dívida, não tem bens para garantir o juízo, e aí fica por conta da Fazenda, em razão do artigo 10 da Lei 6.830 de 80,
está em busca dos bens do contribuinte para a satisfação do crédito dela. Só que muitas vezes acaba não encontrando e acaba que a execução fiscal fica lá perdurando durante anos e mais anos. Até que, em razão do artigo 40 da Lei 6.830 de 80, que é a lei de execuções fiscais, nós temos realmente que ocorre a prescrição, né? Intercorrente, passado um tempo. E hoje tem um novo entendimento do STJ que esse prazo a gente começa uma contagem diferenciada que ajudou e muito o nosso contribuinte. Isso a gente vai ver durante nosso curso Tributarista Referência. Ou seja, por que eu tô falando tudo isso, né? A gente vai ver no curso, porque tem muita coisa. E a partir do momento que eu trouxer para vocês os casos práticos e trazer sobretudo para vocês resolverem, visualizarem, eu acredito que o aprendizado é melhor. E aí, quando você estiver frente ao seu cliente com um caso semelhante, você já vai saber atuar da melhor forma. Então, por isso que eu acredito muito nesse curso Tributarista Referência, porque a gente vai trazer os casos práticos reais, né? Nada de ficção, nada tirado de livro. Na verdade, apesar que dos meus livros eu sempre tiro também dos meus casos particulares, privados, né? Do escritório. Claro, nunca falando o nome do cliente, é claro, até por uma questão de ética. Mas os exemplos acabam vindo desses casos. Então, como eu disse a vocês, eu estou extremamente animada, porque tem muita coisa. E vejam, eu trouxe o primeiro aspecto, né? Que a gente olha quando é ajuizada a execução fiscal. A Clarissa está perguntando como eu darei as aulas, se ao vivo ou ficarão gravadas. Nós teremos muitas aulas ao vivo, que ficarão gravadas, é claro, mas também muitas aulas gravadas, tá? E aí essa também a dinâmica do nosso curso Tributarista Referência, que eu preciso conversar com vocês, eu preciso ver a dúvida de vocês, a gente vai trocar ideias. Na Masterclass vocês vão saber como que vai funcionar o curso. Tem algo que eu estou fascinada, que é a criação da nossa comunidade tributária, que é a oportunidade que nós temos realmente para trocarmos nossas experiências. Então veja, eu vou trazer as minhas experiências, mas imagine que bacana vários outros participantes desse curso que vão trazer um pouquinho do que está acontecendo com eles, para a gente poder resolver juntos. Então eu estou fascinada com essa comunidade tributária, eu acho que fazia falta termos isso no nosso dia a dia. Só para fecharmos então aqui a nossa live de hoje, outra questão extremamente importante e que a gente vai ver muito, mas muito mesmo no nosso curso Tributarista Referência, é a questão do redirecionamento da execução fiscal na pessoa dos sócios gerentes, tá? É um assunto que tem sido muito discutido ainda pelos tribunais superiores, tá? Tem muita coisa, porque o que acaba acontecendo? Quando a fazenda percebe que a empresa em si não tem mais bens, não tem mais dinheiro, não tem como satisfazer o crédito tributário, ela simplesmente pede o redirecionamento da execução fiscal para a pessoa física dos sócios, tá? E é isso. E aí acaba cometendo vários equívocos, e que a gente tem conseguido derrubar na execução fiscal por meio da nossa defesa, ok? Eu tô ansiosa. E vocês? Quero saber de vocês. Então, quinta-feira, não esqueçam, às 20 horas, eu espero vocês. E aí vamos conversar bastante. Um beijo grande, muito obrigada pela presença de todos vocês. E eu me encontro marcado. Até mais, pessoal!